Às vezes na vida, quando nos deparamos com momentos difíceis, a vontade de desistir pode ser muito grande. Lutar constantemente contra adversidades pode desgastar qualquer um de nós, filhos de Deus. No entanto, é muito importante lembrar que a vida é feita de altos e baixos, e que as provações da vida servem para que nos tornemos mais fortes e possamos desfrutar do que Deus nos reserva. Antes de mais nada, já deixe o seu like no vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Quando nos sentimos cansados, desmotivados e pensando em desistir de nossos objetivos, temos que lembrar que Deus nunca nos dá uma cruz maior do que aquela que possamos carregar. E Deus sempre sabe o que faz. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 nos diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso significa que a fé é essencial para nos mantermos firmes em nossos objetivos e assim superarmos as adversidades da vida, pois é através da fé que buscamos a Deus e confiamos em sua orientação e ajuda para vencer as adversidades da vida. Se em algum momento você sentir que a vida está sendo injusta com você, nesse preciso momento você precisa redobrar a sua fé em Deus. Deus é o que lhe trará conforto, força e esperança para superar os desafios da vida. Nunca desista, mesmo quando a jornada parecer difícil e impossível. Lembre-se de que há alguém com todo o poder e autoridade sobre o mar, capaz de acalmá-lo com um simples comando. A Bíblia nos ensina em Isaías, capítulo 43, versículo 2, que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É nas horas mais difíceis que Deus mais te vê. Deus tem um propósito maior por trás de tudo o que acontece. Portanto, não desista facilmente. Confie em Deus e acredite em si mesmo. Com fé em Deus, e somente com fé em Deus, você é capaz de superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. Assim como tudo parecia perdido para o povo de Israel quando estavam diante do Mar Vermelho, parecia não haver saída, e a única opção seria a derrota. Mas com a ajuda de Deus, puderam atravessar o Mar Vermelho com os pés enxutos e chegar a outra margem com segurança. Isso nos mostra que, assim como eles, podemos enfrentar os desafios da vida com a ajuda do Senhor, confiantes que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diante das dificuldades que surgem em nossa jornada, é importante nos lembrarmos que Deus é fiel e sempre estará conosco para nos fortalecer e nos capacitar a continuar. Devemos recorrer a Deus em todos os momentos, pois Ele é a fonte da nossa força e esperança. Não importa qual alta seja a tempestade ou quão forte seja a correnteza que enfrentas. Se apegar a Deus com fé, Ele abrirá os caminhos para que você chegue ao seu objetivo na hora certa. Nem antes, nem depois, mas na hora certa. Lembre-se que Deus tem um plano para você, e as adversidades que enfrentamos são apenas parte da jornada para que nós aprendamos com elas e assim nos tornarmos quem Ele quer que sejamos. A Bíblia nos diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Reforço que Deus tem um plano para cada um de nós, e o seu tempo é sempre o melhor. É importante confiar que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e que Ele está trabalhando em nossas vidas,
Mesmo que no momento não entendamos o que está acontecendo, Ele está trabalhando para nos dar algo melhor. Isaías nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Precisamos então ter paciência e esperar o tempo do Senhor. Quando estamos cansados e desanimados, é difícil continuar, mas se desistirmos, podemos perder as bênçãos que Deus tem reservadas para nós. Como nos diz Isaías, capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Assim como José do Egito, um dos 12 filhos de Jacó, que teve que enfrentar muitos desafios, chegando até mesmo a ter sido vendido como escravo, antes de finalmente perseverar e se tornar governante. Precisamos também passar por um processo de preparação. Deus está nos preparando para o nosso futuro, e isso certamente levará algum tempo para acontecer. Precisamos confiar que tudo o que estamos passando é necessário para o nosso crescimento. Como nos diz Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, com fé, nossas glórias chegarão, no tempo de Deus. Então, mantenha a sua fé, porque Deus tem grandes planos para você. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por fim, por mais que os problemas que enfrente pareçam mais do que você possa suportar, jamais desista. Mantenha a sua fé em Deus e continue a lutar pelos seus sonhos. Deus é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Tudo é possível para aqueles que nele creem. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like no vídeo. Assim você ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que também precisem a ouvir. E não deixe de se inscrever no canal. Todo dia uma mensagem de fé para você.